Então, essa história com relação à nota do dia 10, também, com as mais respeitosas vênias, não fecha. Por fim, a última perna, o último pilar, também, eminente ministra Carmen, de muito fácil constatação, é que a acusação pública, e aqui, eu lembro minha sogra fala às vezes assim, às vezes as palavras são como um punhal, às vezes as palavras são como uma arma, machucam, dói, né? E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. A sua sogra fala isso ou as palavras dela são um punhal? Não. A minha querida Dona Zilda tem um amor profundo por ela. E como Vossas Excelências... É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora a sua sogra. Estou curioso. Estou falando do Ministério Público ainda, doutor Gino. O ministro Dino e o ministro Alexandre, ela, tal qual Vossa Excelência, me trata honestamente muito melhor que eu mereço, um amor profundo por ela. Diz o Ministério Público que a reunião do dia 14 de dezembro, ministro Alexandre, foi realizada com o objetivo, e com essa palavra, com esse punhal, ministro Dino, foi realizada com o objetivo de pressionar os comandantes militares a aderirem a uma insurreição. Vou ler o que diz a acusação pública. Ministro Fux, abro aspas. Para evitar que a mensagem final sobre o processo eleitoral fosse positiva, o então ministro da Defesa... Não, me perdoe, é outro ponto. Aqui, aspas. No dia 14 de dezembro de 2022, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira convocou reunião com os comandantes das Forças Armadas em seu gabinete no Ministério da Defesa. A reunião tinha o intuito, palavras da acusação, a reunião tinha o intuito de pressionar novamente os militares a aderirem a uma insurreição. Qual que é o problema? Isso aqui, ministra Carmen. Porque nenhum comandante militar disse que foi pressionado. E muito mais do que isso, o então comandante do Exército, general Freire Gomes, foi peremptório, ministro Fux, peremptório. Olha o que diz o eminente general Freire Gomes, então comandante do Exército Brasileiro. Vou pegar aqui o depoimento dele. Instrução judicial. General Freire Gomes, em algum momento, o general Paulo Sérgio pressionou o senhor a aderir a alguma medida jurídica, GLO, Estado de Defesa, Estado de Sítio, quem pedir a assunção do novo governo eleito? Boa tarde mais uma vez, doutor Paulo. Negativo. Então, general Freire Gomes, comandante do Exército, disse que nunca foi pressionado pelo general Paulo Sérgio. Nunca, em nenhum momento, foi pressionado pelo general Paulo Sérgio. Mas a defesa foi chato. É coisa que advogado não gosta de fazer. Porque o que está aprovado, está aprovado. Eminente ministra Carmen, Vossa Excelência sabe muito melhor do que eu. O que está aprovado, está aprovado. Mas eu fui insistente para deixar claro. Boa tarde mais uma vez, doutor Paulo. Está aqui. Advogado, estava verificando aqui, só para esclarecimento, general Freire Gomes, só para que fique claro. O senhor já respondeu aqui, mas para que fique claro. Nessa reunião do dia 14 de dezembro, o general Paulo Sérgio pressionou, nessa reunião do dia 14 de dezembro, o general Paulo Sérgio pressionou, o senhor foi pressionado pelo general Paulo Sérgio a aderir a algum estado de defesa, estado de sítio, GLO, essas medidas jurídicas? Olha o que diz o comandante do Exército, general Freire Gomes. Não, senhor, doutor Paulo. De maneira alguma. De maneira alguma. Como se dissesse, não, aí isso é uma sandice, isso é esdrúxulo, isso aí é uma loucura. De maneira alguma. Não. E as palavras, tem o vocábulo, tem uma desse, eu lembro do Ariano Suassuna, calma lá,
A palavra tem uma densidade semântica. Não fui pressionado, não, de maneira alguma. E como é que a gente bota na denúncia esse punhal que foi para pressionar? Não dá. Eu lembro do Lewis Carroll, aquela famosa passagem do diálogo entre Alice e Humpty Dumpty. Diz Humpty Dumpty, aspas, quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente aquilo que eu quero que signifique. Nem mais, nem menos. A questão, e aqui é a sabedoria, a racionalidade, a lógica representada por Alice, a questão, ponderou Alice, é saber se o senhor pode fazer as palavras dizerem coisas diferentes. A questão, replicou Humpty Dumpty, é saber quem é que manda. É só isso. Como já foi dito da tribuna, tudo bem, o papel aceita tudo. Pode colocar, te pressionou. Mas a testemunha é categórica, de maneira... É isso, pessoal, para todo mundo nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio. Seguiremos acompanhando aqui os desdobramentos e a sequência do segundo dia de julgamento de Jair Bolsonaro e outros 7 réus na suposta trama golpista. E, claro, tudo na sequência da rede de programação da Jovem Pan. A gente fica por aqui. Obrigado. A voz da razão quando o poder tenta silenciá-lo. Não dá. Um ato de saber, de poder, sim. A justiça é poder. É poder, e é importante que seja poder. Mas também tem saber, também tem racionalidade, também tem lógica. E é preciso respeitar a lógica, a racionalidade. É preciso ter lógica e racionalidade. Vem um delator e fala que o general Paulo Sérgio era totalmente contrário a isso. Que era totalmente contrário. Vem um principal testemunho de acusação e diz que o general Paulo Sérgio atuou para demover o presidente da República. General Paulo Sérgio está provado que entregou discurso para acabar com isso. Tem um movimento, a prova dos 9, tem um movimento para tirar general Freire Gomes e general Paulo Sérgio do cargo. General Paulo Sérgio é chamado de melancia. É tido por alguns como frouxo e melancia. Ah, ele é um frouxo e melancia. Não faz parte daquele gabinete de crise. Como é que vamos sustentar? À luz da razão, à luz da lógica. E por isso que sempre que me perguntam, algum desavisado, tem algum desavisado, eminente ministra Carmen? Ah, não, mas confio, por isso que no exórdio dessa peroração disse, venho aqui com a confiança inabalável. A confiança inabalável no direito. A confiança inabalável nas instituições do meu país. A confiança inabalável em vossas excelências. Porque, como disse o Moleiro de Sanssouci, há juízes na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Há juízes aqui. E o direito vai prevalecer. A justiça vai prevalecer. A verdade vai triunfar. Por fim, gostaria de dizer, para encerrar, que, contemplando a tela O Semeador, de Van Gogh, gosto muito, eu compreendi que a missão do advogado é como daquele simples camponês, que anda pelo campo, semeando paz, liberdade, justiça, esperando que caia em terra boa e dê fruto. Lendo Carnelucci, o grande Carnelucci, eu aprendi que toda nobreza, beleza e dificuldade é estar junto com o réu no último degrau da escada. O mestre da Península Apenina, no seu opúsculo, conhecidíssimo, As Misérias do Processo Penal, vai dizer que o trabalho do advogado é como Simão de Cirene, que está ali junto com o réu, ao lado do réu, auxiliando a carregar a sua cruz perante o enxovalho da praça pública. O enxovalho, o enxovalho das praças públicas, as praças que agora foram substituídas pelas redes sociais. E nesse processo, eminente ministra Carmen, com todas as suas nuances, peculiaridades, complexidade, eu recebi a dádiva, e falo aqui sem qualquer ironia, de participar diretamente do enxovalho das redes. Mas como aprendi com o sábio homem de Vila Tevere, na vida nós temos que ser como tapete, para que os outros pisem macio. É como se eu pudesse ouvi-lo dizer aos pés do meu ouvido: alfombras, hijos míos,
Tapetes, meus filhos. Vocês têm que ser tapetes. E essa sabedoria foi compartilhada pela grande Faustina Kowalska, que registrou no seu diário de 1937 um propósito para o ano de 1937, melhor dizer. Colocar o amor próprio no seu devido lugar, isto é, no último. Por quê? Porque muito acima do amor próprio, mas muito, muito acima do amor próprio, está o amor. O amor à verdade, o amor ao direito e o amor à justiça. E a verdade é que o general Paulo Sérgio não é um golpista. E segundo o direito, ele não incorreu nas penas do artigo 359-M e L do Código Penal. E é um dever de justiça absolvê-lo. Muito obrigado pela atenção, me perdoe qualquer excesso.